Você já ganha bem? Você já mora bem? Você já come bem? Tem acesso a bens? Eu imagino que se você já é médico há pelo menos 2 anos, isso deve ser uma realidade para você. Você já deve ganhar bem, deve morar bem, deve comer bem. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o quão frequente tem sido o prazer em fazer o que você faz como médico? Qual é a frequência que você tem sentido prazer em exercer a medicina? Vou dar um exemplo pessoal meu. Lá em 2011, quando eu era recém-formado, me formei em janeiro de 2011, o que aconteceu? Eu acho que o que acontece com a maioria, né, dos médicos. Eu fui dar plantão. Fui trabalhar em plantões, trabalhei muito. Eu lembro que no início era maravilhoso, né, um prazer gigante que a gente tem de ajudar as pessoas, de ser médico, né, de ser uma ferramenta ali de transformação, de salvar vidas, de ajudar as pessoas e tudo mais. Esse sentimento, ele foi aos poucos sendo substituído por um sentimento de quanto mais tempo eu passava, atendendo muita gente, trabalhando muito, eu comecei a sentir, a não sentir mais tanta frequência esse prazer, né, essa satisfação de ser médico, né, de fazer, né, o ofício da medicina. Eu lembro que chegou o ponto, em questão de meses, de eu estar me sentindo sobrecarregado, de eu não estar sentindo prazer algum em fazer o que eu estava fazendo. Por quê? Porque a rotina era terrível. Muito trabalho, pouco tempo de consulta, eu não conseguia ter vínculo ali com os pacientes, eu não conseguia ver quem que melhorava ou não, e aí os problemas, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo. A verdade é que em pouco tempo eu já tinha percebido que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Quantos colegas acabam fazendo isso, não por 1 ano, não por 2 anos, por 3 anos, mas por 10, 20 anos? Quantos colegas estão nesse exato momento trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sem sentir esse prazer, sem sentir essa satisfação? Muitas vezes, na correria do dia a dia, né, nesse corre-corre, trabalho de manhã, trabalho de tarde, de noite, não sei o quê, a gente não para olhar para a nossa própria vida, para ver o que a gente está fazendo, para ver qual é o caminho que a gente está seguindo, né? Então, uma das funções do CVM é exatamente ajudar vocês a fazer reflexões que façam com que vocês enxerguem a sua própria carreira, a sua própria profissão. Cara, para onde é que eu estou indo? É isso mesmo que eu queria para minha vida? Será que é por esse caminho aqui para onde esse caminho vai me levar? Um dos exercícios que a gente tem que fazer é olhar, por exemplo, para os nossos professores, para os nossos preceptores e ver como que é a vida dessas pessoas, como é que essas pessoas vivem, que elas comem, seja no Globo Repórter, brincadeira. Então, assim, mas olhar as nossas referências, né? E eu lembro que uma época, eu me apaixonei pela pesquisa, eu queria fazer pesquisa e tudo mais, e revolucionar o mundo através da pesquisa. E aí eu fui olhar como que era a vida dos meus professores, com todo respeito, com toda gratidão, com todos os sentimentos bons que eu tenho por eles, mas eu olhei aquilo e falei, não é isso que eu quero para minha vida, não. Assim como alguns professores também, né, que olhavam e diziam, não quero isso para minha vida. Com todo respeito, com toda admiração, mas não é o que eu quero. Então, para analisar os teus preceptores, quem foi teu preceptor, quem está há 10 anos na tua frente, veja como é que é a vida dessa pessoa. A questão da pesquisa, eu lembro que, eu via que tinha pesquisadores lá que não tinha final de semana, que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para entregar artigo, não sei o quê. E eu falava, não quero isso para minha vida, não. Com 60 anos, não. E eu honro essas pessoas, porque eu acho que elas fazem aquilo porque elas amam, assim, muitas pelo menos. Não é o que eu quero. Então, existem algumas armadilhas que a gente acaba caindo. E uma das é meu papel aqui mostrar para que você, se você já caiu, para que você saia, para que você que não caiu, para você não cair. Então, a primeira é o seguinte, quando a gente fala de viver de atendimento particular, fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular, o que acontece? Por que só 15% vive de particular? Por que 85% ainda está no ciclo vicioso, né? Muito trabalho, pouca satisfação, baixa remuneração, pouco retorno por hora? Porque, primeiramente, são alguns fatores. Primeiro, a formação, ninguém fala disso na formação. Pelo contrário, há dependendo de alguns locais aí, é até algo desaconselhável, né? Como assim particular, né? Aí tem a questão ideológica que entra e tal, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que na formação ninguém ensina. Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe. Mas o outro fator, então, além da falta de preparo na formação, é o quê? Muita demanda de trabalho por volume. Então não falta emprego para dar plantão, para trabalhar em clínicas populares, para fazer esse emprego de trabalho onde você atende volume, que a gente chama de medicina industrial. É como se a gente ficasse lá só cara carimbo, cara carimbo, cara carimbo, cara carimbo. Isso é o que a gente chama aqui de forma com humor, obviamente, mas
não deixando de ser verdade, de uma medicina industrial. E esse tipo de medicina industrial é uma questão de tempo para você não ter prazer com isso. Eu acho que cada um de nós passa por momentos difíceis, que a gente tem que, cada um sabe onde o calo aperta, e a gente muitas vezes tem que se submeter a trabalhar em locais assim. Eu acho que são locais que a gente deve passar lá o mínimo de tempo possível, se só por necessidade mesmo, até o momento de você conseguir sair e não submeter mais aquilo. E buscar exercer uma medicina mais artesanal. A medicina é arte. Medicina é arte, a arte da medicina. Como é que a gente vai tocar uma outra alma humana, um outro ser humano, né? Como é que a gente vai adentrar mais no texto, nas intimidades dessa pessoa? Como é que a gente vai criar um vínculo de confiança com ela se a gente atende em 5, 10 minutos? É quase impossível, é humanamente impossível. Você pode ser quem for, não dá. Então, a medicina artesanal, ela requer mais tempo, né? Requer um tempo de escuta, requer um tempo de empatia, de conhecer a outra pessoa, e isso foi se perdendo, né, nos plantões, planos, clínicas populares e por aí vai. Essa demanda por muito trabalho só de volume faz com que a gente caia num círculo vicioso. Um outro fator, que não deixa de ser um fato, é que, infelizmente, a maioria dos trabalhos que os médicos se submetem, a gente não tem autonomia, não tem liberdade. Quem aí já não passou por a seguinte situação de você estar, sei lá, no pronto-socorro, ou mesmo no ambulatório, onde um dos pacientes precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais, eu estou falando de 2, 3, 4, 5 minutos a mais, e quando isso acontece, vem um gestor, ou vem o outro paciente que está na fila e bate na porta, ei, bora, não sei o que, não sei o que. Eu já trabalhei em locais públicos e privados, onde fui chamado a atenção várias vezes, porque eu estava demorando demais com o paciente. É um absurdo. Um médico nunca deveria se submeter a trabalhar em locais que ele não tem a liberdade e autonomia de poder dar o tempo necessário que cada paciente precisa. Eu sou extremamente grato a Deus, a minha família e a mim mesmo por não me submeter mais a isso. Por graças a Deus, ter me livrado desse tipo de coerção, abuso, de assédio. Isso é assédio moral ao médico. Nenhum médico deveria ser tolhido, ter o direito de atender o seu paciente da melhor forma possível. Nunca a gente deveria ter esse direito cerceado. Infelizmente, na maioria dos locais onde a gente se submete a trabalhar, né, a gente perde essa autonomia, perde essa liberdade. E isso é um absurdo. É uma grande armadilha, né, você se submeter a trabalhar nesses locais. Por quê? Porque você vai lá e você quer fazer da melhor forma, mas muitas vezes você não pode. Você não tem condições. Né? É muito triste isso. Um outro fator que vem para, digamos assim, coroar o círculo vicioso dos médicos é levar muito rápido o padrão de vida. É o médico que ganha 10 mil e tem um padrão de vida de 12, 13, 14, 15 mil. E aí ele vive no vermelho. Ou então tem que trabalhar mais para poder equilibrar as contas. Né? Aí ele aumenta, aí era 15, aí depois aumenta, agora o padrão de vida é 20, ele está ganhando 15, aí tem que trabalhar mais. E daqui a pouco o padrão de vida é 30, aí ele tem que trabalhar para ter um padrão de vida de 30. E aí trabalho. E como é que sobra tempo para estudar? Como é que sobra tempo para cuidar da saúde? Como é que sobra tempo para cuidar da família, dos relacionamentos? Como é que sobra tempo para cuidar de outros projetos? E a gente vai se consumindo com o tempo. Um outro fator, né, que faz com que a gente caia na armadilha do círculo vicioso é essa questão da elevação muito rápida do padrão de vida. Resultado disso é que os médicos ganham bem, moram, muitas vezes, pode até ter uma casa boa, mas muitas vezes mora mais dentro dos hospitais, come mal, porque às vezes tem que comer correndo, fast food, né, entre um plantão e outro, come ali correndo dentro do carro. Quem nunca fez isso, né? Eu já passei por isso várias vezes. Mas no final das contas, o principal que eu traria aqui é não tenho prazer no que faz. Eu lembro de um dos nossos alunos, numa live, perguntei para ele, o que mudou na tua vida depois que você, né, focou no atendimento particular? E aí ele falou, Sidney, eu já ganhava bem, já tinha um faturamento razoável, eu já tinha qualidade de vida, porque eu sempre priorizei isso na minha vida, né? Sempre tive tempo para minha família, para mim, mas tinha uma coisa que estava me consumindo, que estava tirando o meu chão e que quase me fez desistir da medicina e fazer uma outra coisa. Eu não tinha mais vontade de ir para o consultório. Eu estava desmotivado. Eu não tinha prazer de fazer o que eu faço. Eu consegui resgatar isso hoje. Eu acordo de manhã e vou motivado, porque eu sei que eu vou conseguir dar o meu melhor, eu sei que os pacientes que estão me procurando, ele resgatou o prazer de exercer a medicina. É algo intangível, não tem dinheiro que pague, né? Não tem preço